algo aqui para nós comentar, já estamos chegando para o final, e o comentário do Moeber e do irmão Joel também, é na página 226. Se alguma vez houve um tempo de zelo denominacional, foi nesse tempo trágico, ele está falando da era de Sardes. As palavras de Comênios descrevem muito desta era. Comênios escreveu a única coisa necessária. Ele compara o mundo a um labirinto e mostra que o caminho de saída é deixar o que é desnecessário e escolher a única coisa necessária, Cristo. O grande número de mestres, diz ele, é a razão da profusão de seitas para as quais logo não restará mais nomes. A profusão de mestres, né, é que está causando isso aqui. É que tem demais. Tem demais. Tem muita gente querendo ensinar. E você sabe, irmão, que na natureza, um paralelo aqui, irmão Joel, na natureza existe um equilíbrio. Né? É um equilíbrio que trabalha dentro da natureza para que a Terra seja equilibrada em todos os aspectos. É comprovado que as pragas da lavoura é uma consequência da eliminação dos animais que comem as pragas. Perfeitamente. Entende por quê? Porque não tendo como destruir, não tendo eles matando os animais através do veneno. Então, esses animais, os pássaros, por exemplo, não comem a borboleta, não pega as traças, não pega nada. Então, há um desequilíbrio. O desequilíbrio da igreja hoje, as pragas que estão entrando, é porque há um desequilíbrio quando você elimina o importante para manter equilibrado a própria igreja e o próprio sistema de Deus. Ao eliminar esses 5 construtores do corpo de Cristo, que são Efésios 4, você está desequilibrando a própria, vamos dizer assim, a própria estrutura. A natureza do corpo. A própria estrutura. Aí o que o profeta diz? Ele diz assim, o grande número de mestres, diz ele, é a razão da profusão de seitas, para as quais logo não restará mais nomes. Cada igreja considera-se como a verdadeira. Ou pelo menos como a mais pura e verdadeira parte dela. Enquanto entre si mesmas persegue umas às outras com o mais amargo ódio. É verdade. Quer dizer, será que nós não poderíamos descobrir que o ódio e a vingança é uma como é que é? Uma profusão, né? Para aumentar. É para... como é que fala a palavra, né? Proliferação. É uma proliferação. O que está acontecendo hoje, o profeta está dizendo aqui para nós aqui, que o aumento dos mestres está aumentando o ódio entre o povo. E, ao invés de curar o povo, ao invés de trazer o povo a uma unidade, o aumento desse mestre, porque ela se torna o que? A mais pura, a mais verdadeira. Então, o que o profeta está dizendo aqui? Nenhuma reconciliação é de se esperar entre elas. Elas enfrentam a inimizade com inimizade irreconciliável. Não é isso que nós estamos vendo hoje? Ódio e vingança. Né? A partir da Bíblia, elas formam seus diferentes credos. Esses são suas fortalezas e baluartes, atrás dos quais se entrecheiram e resistem todos os ataques. Eu não direi que essas confissões de fé, porque podemos admitir na maioria dos casos que são assim, são más em si mesmas. Elas se tornam assim, entretanto, visto que alimentam o fogo da inimizade, somente pondo-as completamente de lado seria possível começar a trabalhar na cura das feridas da igreja. Então, olha o que nós encontramos dentro das eras da igreja, que é uma doença clara, uma doença atual, como câncer, dentro da igreja, que foi originalizada através de falsos mestres, um aumento de mestres que deveria trabalhar para tirar o ódio
eles estão trazendo mais ódio e mais vingança entre o povo. Até que nós não lemos as eras da igreja, não podemos compreender que é o que nós estamos vendo hoje, o ódio, irmão, indomável das pessoas. E olha aqui o que ele diz aqui, ó. A esse labirinto de seitas e confissões diversas faz parte uma outra coisa, o amor à disputa. Entendeu? O amor à disputa. O que se consegue com isto? Foi resolvida alguma vez uma única contenda erudita? Nunca. Por isso eu não entro em contenda, irmão. Amém. Fala o que quiser, discute o que quiser, não vou escutar, não vou discutir. Vai para quem quiser ir, vai. Por quê? Porque o profeta me ensinou que não existe reconciliação. É irreconciliáveis. É irreconciliável. Não tem como voltar. São rebeldes. Seu número somente tem aumentado, não diminuído. Tá? Satanás é o maior sofista. Eu até procurei o significado de sofista, eu mostrei aqui, mas eu marquei, mas não lembro. Ele nunca foi vencido numa contenda de palavras. Olha que coisa interessante. O diabo nunca foi vencido numa contenda de palavras. No serviço divino, as palavras dos homens são geralmente mais ouvidas do que a palavra de Deus. Cada um tagarela como sofista. Vou ver aqui, ó. Relativo a sofisma, adjetivo e substantivo de dois gêneros, ou aquele que utiliza habilidade retórica no intuito de defender argumentos especiosos ou logicamente inconsistentes. Aqui então, uma definição também bem clara. Tá. Dar aparência de verdade ao saber que aquilo é falso. Aí. Você vê como é que é? Obrigado. Isso isso é o sofista. É a máscara, né? É a máscara de Satanás. Vou ler de novo aqui para vocês, ouvintes, para vocês, irmãos. Mas está nas eras. Se você tiver lido as eras, você sabe que isso é verdade. Agora, dizer que isso aqui é verdade só na era de Sardes, lembrando que as eras da igreja é o curso do demônio da primeira até a última era. E ele chega a dizer para nós que todos os males de cada era acumulam-se na outra era, até acumular todos os delitos satânicos e maldosos na era de Laodiceia. Então, isso é algo que está nessa era final. Olha aqui, ó, o profeta dizendo aqui. No serviço divino, as palavras dos homens são geralmente mais ouvidas do que a palavra de Deus. Cada um tagarela como lhe agrada, ou mata o tempo por meio de dissertações eruditas e desaprovando os pontos de vista dos outros. Agora, isso é uma doença que nós estamos vivendo hoje ou não estamos vivendo? Agora, como que eu vou conhecer isso, irmão? Sem dar lugar ao Espírito Santo mostrar dentro das eras da igreja. O senhor sabe daquela briga entre a formiga e a barata? Da formiga e a barata? Houve uma briga entre a formiga e a barata. Tá, pode falar. Assim, houve uma briga entre a formiga e a barata. Aí a formiga, com raiva da barata, voltou no inseticida. Morreram todos. Até o grilo, que era um coitado. Ele não tinha optado. Ele não tinha optado nem para Deus, nem para o diabo. Acabou morrendo o grilo. Então, fica uma lição aqui. Quer dizer que a formiga voltou no inseticida. Ela voltou no inseticida. Por falta de conhecimento. Exato. Se tivesse sabedoria, sim, ele tinha pensado e falava assim, não, a palavra está certa. Eu tenho que ir à palavra. Não é? Então, eles voltam em Satanás negando a palavra. Porque você negou a palavra, você disse não à palavra, você aceitou Satanás. Está escrito aí. Está escrito aí, o profeta disse. Olha, entendeu? Desaprovando os pontos de vista dos outros. Do novo nascimento e de como um homem deve ser transformado à semelhança de Cristo para tornar-se participante da natureza divina, segundo Pedro 1,4, raramente diz alguma coisa. E eu digo mais, quando a gente ocupa um tempo de falar de novo nascimento, batismo do Espírito Santo, nós estamos falando, nós somos rasos. Nós somos primeira etapa, nós não temos profundidade. E, no entanto, os eruditos que o profeta está falando estão se acabando aqui como mestre e matando uns aos outros, destruindo, ao invés de ocupar aqui, ó, aqui, ó, raramente diz alguma coisa. Do poder das chaves,
a igreja quase que perdeu o poder de ligar, somente poder de desligar. Permanece. Já não está mais ligando, está desligando, porque não tem poder mais para resgatar uma pessoa. Então, o poder de desligar permanece. Olha, vamos terminar com isso aqui, para vocês falarem alguma coisa? Os sacramentos dados como símbolo de unidade, de amor e de nossa vida em Cristo têm sido transformados em motivo dos mais amargos conflitos, uma causa de ódio mútuo, um centro de sectarismo. Em resumo, a cristandade tem se tornado um labirinto. A fé tem sido dividida em milhares de pequenas partes, e você é taxado de herético se há uma delas que você não aceita. O que pode ajudar? Somente a única coisa necessária: retornar a Cristo, olhando para Cristo como o único líder e andando em suas pegadas, deixando de lado todos os outros caminhos até que todos nós atinjamos a meta e chegamos à unidade da fé. Efésios 4:13, que é o que está lá falando do ministério quíntuplo. Né? O profeta exaltando. Assim como o mestre celestial edificou tudo sobre o fundamento das Escrituras, assim também devíamos deixar todas as particularidades de nossas confissões específicas e estar satisfeito com a palavra de Deus revelada que pertence a todos nós. Com a Bíblia em nossa mão, devemos clamar: eu creio no que Deus revelou nesse livro. Eu guardarei obedientemente seus mandamentos. Eu espero por aquilo que ele prometeu. Cristãos, deem ouvidos. Há somente uma vida, porém a morte chega a nós em milhares de formas. Há somente um Cristo, porém milhares de anticristos. Assim tu sabes, ó cristandade, qual é a única coisa necessária. Ou retornas a Cristo, ou vais à destruição como o anticristo. Se é sábia e deseja viver, segue a vida, segue o líder da vida. Amém. Tudo isso não é sabedoria? Sabedoria. Tudo isso nós não ficamos lá na primeira etapa Glória a Deus. Né? Nas 7 glórias de Deus. A sétupla glória. A sétupla. Nós estamos falando só de sabedoria. Para nós nos colocarmos em sabedoria. Por quê? O senhor leu lá que, a partir da Bíblia, eles forjam seus diferentes credos. É a sabedoria humana. Mas tirado de onde? Do livro de São Cipriano? Então, ele forja. O que é forjar? Forjar é você fazer algo da sua parte. Isso não é Deus. Não, e tirando de algo sagrado. De algo sagrado. Eles, aquilo que ele até falou aqui, como é o Comênios falou, né? Ele deu esse exemplo aqui, ele exemplificou isso daqui. Ele exemplificou isso daqui. Então, fala assim, a partir da onde? Da própria Bíblia. Olha só da onde eles estão pegando a base. A partir da própria Bíblia, né? Ele fala assim, a partir da Bíblia, eles forjam seus diferentes credos, e presta atenção, estes são suas fortalezas, ou seja, eles, além de forjar, eles pegam a Bíblia e usam como fortaleza. Só que é uma Bíblia forjada ao seu bel prazer, para que se encaixe na sua sabedoria, não na sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus é revelação. Não tem como você mudar o que foi revelado pelo profeta. É loucura para o mundo. É loucura para o mundo. Né? Então fala, a partir de suas fortalezas. E baluartes, atrás dos quais se entrincheiram e resistem a todos. Nós também não devemos nos entrincheirar. Não. No ponto final. Isso. No ponto final. Não. Você entendeu? Então, assim, eles criam um estado que eles têm a razão absoluta, porque é o que Comênios falou. Eles criam, eles manipulam, não só eles, mas a todos que criam esse ódio, essa lascívia, essa amargura no coração, e ele lança isso a todos e parece que isso se multiplica, porque isso parece que se encaixa mais do que a própria revelação. Por quê? Porque não tem sabedoria para buscar de Deus a palavra de Deus em oração, em meditação, porque tem que ler, tem que ouvir e tem que crer. Lembrando das palavras do profeta, para nós irmos finalizando aqui, que Irmão Brando disse que o diabo, ele personifica todos os dons, mas tem uma coisa que ele não pode fazer. Ele não pode amar.
Então, desde logo, nós já temos aí um sinal claro de quem é de Deus e quem não é de Deus. Quem não é de Deus. Porque se tudo funcionou, tem dons, tem revelação, tem cura, o Judas também tinha, todas essas coisas, mas não pode personificar o amor, porque o amor é Deus. Ele é o verdadeiro amor é Deus, então não tem personificação.